Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos trazer muitas dicas para o retorno à rotina escolar. É terça-feira, hoje tem o quadro Receita do Dia. Vamos aprender a preparar um espaguete a basílico. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos conferir também as vagas de emprego disponíveis para hoje e iremos lançar também a nossa enquete. Vamos fazer a nossa pergunta do dia, você vai ligar para a gente responder nossa pergunta e também terá a oportunidade de ligar para a nossa linha interativa e deixar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E com o final das férias, os pais eles acabam recorrendo a diferentes estratégias para ajudar a criança a voltar à rotina escolar. Depois de um tempo acordando e indo dormir mais tarde, passando também a semana entre brincadeiras e passeios, pode não ser tão simples fazer com que as crianças elas acordem com disposição para o primeiro dia de aula. Por isso, o ideal é sempre preparar a criança a voltar para a rotina escolar ao menos uma semana antes. E apesar de se adaptarem com facilidade, as crianças menores elas podem não entender a quebra da rotina das férias. Por isso, vá preparando bem o seu filho para essa mudança. E para nos ajudar com muitas dicas no decorrer aqui do nosso programa, vamos conversar hoje e já estão aqui no nosso estúdio duas convidadas que entendem bastante sobre o assunto. Vamos conversar com a Érica Montenegro de Melo. Érica é pedagoga, psicopedagoga e escritora. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Anne Karenina Bittencourt. Anne, ela é fonoaudióloga e especialista em audiologia clínica. Daqui a pouquinho, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o que o Vitor Manuel pensa da volta às aulas. Confira! Férias, momento de relaxar. Que nada, eles querem mesmo é diversão. Gosto de ir pro shopping, pra praça, pra casa da minha avó e outras coisas. Jogo no meu videogame, jogo no meu tablet, assisto televisão, ajudo a minha mãe, brinco com meus amigos. A mamãe aí se esforça para não fazer feio em um dos momentos mais esperados pelos pequenos. A gente tem que ter alguma coisa para eles fazerem, né? Para ocupar o tempo deles. Porque é difícil, assim, ele estar de férias em casa sem ter nada para fazer. Então a gente sai, dá uma saída, vai na casa da avó, vai num shopping, vai numa praia. E assim, ele também brinca por aqui. A gente brinca dentro de casa, no videogame, né, Vitor? Sempre. E assim vai. A gente sempre tem uma rotina, né? Mas não como da escola. Muitas vezes, os momentos de descontração se estendem demais. E no outro dia, ninguém quer acordar cedo, claro. Afinal, são férias. Ele acorda tarde, não tem horário para acordar. Como ele está de férias, eu deixo ele dormir até tarde, o horário que ele quiser. E para dormir também, ele não tem horário. Eu deixo ele também ficar acordado até a hora que ele quiser. Então, muda, né? Não fica a mesma coisa. Como ele acorda tarde, então ele toma café tarde, né? Então o almoço também vai ser tarde. Vem almoçar, Vitor. Tô com fome não, mãe. Tô com fome não. Então, com o pensamento, né? Com o pensamento das brincadeiras. Mãe, só mais um pouquinho. Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Aí mãe às vezes deixa e às vezes não deixa porque já tá na hora. Problema mesmo é quando chega o dia de voltar para a escola e a velha preguiça bate. Mãe, hoje não tem aula não. Eu digo para enganar ela. E aí, numa situação dessas, o que é que a gente faz? Eu vou conversando com ele, mas como assim,
como ele sabe que está de férias, ele não quer acordar cedo, né? Ele quer acordar tarde, quer dormir tarde. Então, como está no período de férias, então eu deixo. Eu não tenho uma regra, não. Vamos acordar, está na hora, não. Bastante paciência. E assim, o amor da gente, né? É maior que tudo, então a gente tem que passar por tudo. Então, a gente tem que ter bastante paciência com ele. Um pouquinho de calma, mãe. O Vitor, né, se deu muito bem na escola no primeiro semestre, está aproveitando um pouquinho mais das férias, já está na contagem regressiva para o retorno às aulas. Deixa só mais um pouquinho, mãe, ele dormir, né? Um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde. Daqui a pouquinho vamos trazer dicas aqui para você desacelerar, né? A criança vem nesse período de férias, brincando muito, né? Se alimentando às vezes de forma não tão saudável. Vamos trazer daqui a pouquinho várias dicas para desacelerar, porque daqui a pouquinho tem a volta às aulas, né? Então, para que essa volta às aulas seja de uma forma muito tranquila, vamos trazer dicas com as convidadas de hoje. Mas antes, a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vamos responder aqui a nossa enquete. Então, a partir de agora, vou lançar a pergunta de hoje. Você que está em casa vai ligar para interagir respondendo a seguinte pergunta. Olha só, enquete do dia lançada e a gente quer saber se você cria estratégias para a adaptação dos filhos na volta às aulas. Você tem essa preocupação em criar, né, várias estratégias para a adaptação dos filhos na volta às aulas, sim ou não? Responda de forma muito objetiva, ligando para a gente no 3424-1547, é a linha interativa disponível para você ligar, responder nossa pergunta, mandar também sua dúvida sobre o assunto e deixar um depoimento, né? Como é que está sendo essa preparação para o retorno à rotina escolar. 3424-1977 é a nossa segunda linha, também disponível para você interagir. Se você tem acesso à internet, também já pode participar conosco entrando na nossa fanpage. O endereço é o facebook.com/assunto do dia. Deixa seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. O WhatsApp está em mãos, manda para a gente também sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Mande várias perguntas que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E o período de volta às aulas pode ser bem prazeroso para algumas crianças, mas para outras, a retomada da rotina significa o retorno de rotinas difíceis e que despertam um pouco de tédio. Com o pequeno autista não é diferente. Existem aqueles que terão uma percepção muito melhor do que os demais. A verdade é que o estresse ele pode vir de maneira muito mais forte no caso de uma criança com autismo. Sempre é muito importante, né, lembrar que há muitos fatores que a levam a esse quadro. Então, é preciso saber identificar tais sinais e características para que não haja equívocos por parte dos educadores. Vamos às dicas e às explicações sobre o tema? Primeiro quero dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Érica Montenegro de Melo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, agradecer o convite mais uma vez. Muito bom poder estar aqui para falar de uma coisa tão importante como essa semana de adaptação. Anne Karenina Bittencourt, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite, Valdson, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Um prazer debater um tema tão interessante. Muitos pais já estão naquela tensão, né? Contagem regressiva na próxima semana, tem a rotina, né? A volta da rotina escolar e muitos ainda não sabem como preparar essas crianças. A gente viu que alguns especialistas falam que uma semana ou até 15 dias antes é bom que já comece essa readaptação, né? A rotina. Esse tempo é suficiente? O que é que se faz nesse tempo todo, Érica? Então, é sempre muito difícil sair da rotina, voltar à rotina, porque isso demanda da criança uma energia diferente daquela que está circulando na casa nesse momento, né? Então, é muito importante que a família perceba que toda essa rotina que foi alterada, ela precisa ser reestruturada, porque em função da escola, o trabalho dos pais, isso vai precisar ser ajustado. Então, não existe, é uma regra da vida real, né? E a criança precisa entrar nesse movimento da vida real junto com seus pais. Eu acho que é um exercício da família, não é um exercício, a adaptação não é só da criança, mas é uma adaptação dos pais, sobretudo, também. Não é? Porque, como a mãe colocou na reportagem, que
preciso ter muita paciência. Sim, a paciência ela é muito importante, mas além da paciência, precisa de uma organização desse tempo. Né? Para algumas crianças, essa readaptação, né, esse retorno é algo tranquilo, é algo prazeroso, cheio ali de saudades. Outras já tendem, né, a pensar como que aquele retorno vai ser um tédio, né? Vai acabar a minha diversão e agora é só estudo. Mesma coisa para a pessoa que tem autismo. Para algumas é uma volta tranquila, para outras não, né? Como é que essa mãe e esse papai, eles devem encarar esse retorno agora no segundo semestre para a criança com autismo? Então, a gente sabe que a rotina é importante para qualquer criança. As crianças que a gente diz que são típicas, não é? E as crianças também que têm alguma especificidade, como são as crianças que têm autismo. A criança que tem autismo, ela é muito regulada pela rotina. Quanto mais rotina tiver, melhor para a criança que tem o autismo ou o transtorno do espectro autista. A gente sabe que essa quebra de rotina, às vezes, desorganiza um pouco a criança que tem autismo. Então, é interessante que os pais já comecem a ir falando. Olha, vai começar as aulas semana que vem e ir preparando o que a gente chama de uma história social, não é? A gente tem a previsibilidade. A criança que é neurotípica, ela consegue prever. Então, a gente chega para uma criança de 10 anos e diz assim, olha, vai iniciar as aulas. Então, ela já vai pensar, como o garoto que estava na matéria. Ah, então vou ter que me acordar cedo, vai parar a brincadeira. E a criança que tem o autismo, ele não consegue prever assim como a criança que não tem. Então, a gente precisa deixar isso de forma muito mais clara para ele, até através de figuras e mostrando ali num tablet ou em figuras mesmo, em livros, como vai ser o retorno às aulas, deixando isso de forma mais clara e tranquila para essa criança. Se esse pai, né, e essa mãe não tem essa preocupação de fazer, né, esse preparo, não tem esse cuidado e mostra ali a criança, né, que está voltando às aulas, já está chegando, aí tende a fazer um certo medo essa criança, né, que ela vai precisar voltar àquela rotina. Isso pode ser prejudicial? Pode aumentar o tédio dessa criança e tirar o prazer daquela criança ir para a escola? Certamente. Né? Isso acontece com a gente, nós adultos, quando a gente tem uma atividade, quando a gente vai começar ou retomar alguma atividade, a gente já faz essa projeção que a criança normalmente também faz. Ah, eu vou precisar deixar de fazer isso e fazer aquilo. Então, eu acho que é muito importante que os pais percebam que a palavra que a gente escolhe para dizer para a criança define muitas vezes como ela vai reagir àquela novidade, àquela situação. Então, em primeiro lugar, a escola não precisa, a gente precisa desconstruir essa ideia de que escola é chato, de que escola é ruim, não é? Eu acho que todos os estudos na área da educação, a pedagogia, a psicologia, todas as outras áreas que estão envolvidas, vêm trabalhando para que a escola seja ressignificada para esse sujeito de agora, né? Porque é um sujeito diferente do que nós fomos quando éramos crianças, e esse sujeito ele precisa entrar numa nova ordem de funcionamento, incluindo a escola como um lugar que não é só um lugar do que é chato. Existe sim, algumas coisas da rotina escolar são muito chatas, a gente sabe, a gente precisa admitir isso sim. As atividades, por exemplo, essa questão da rotina que existe em casa, que também existe na escola, muitas vezes incomoda as crianças, porque principalmente aquelas que não têm rotina em casa, então elas se reconhecem nessa ausência de rotina também na escola, né? Mas a escola é um lugar de construções, né? O Paulo Freire já falava que a escola é esse lugar de fazer amigos, é o lugar de conhecer gente, é o lugar de se relacionar. Para muitas crianças que têm uma vida mais solitária, são filhos únicos, a escola é o lugar de relações interpessoais, não é? E elas estão presentes em todos os momentos, inclusive na hora das atividades, quando o professor escolhe estratégias como atividades em grupo. Então, é muito importante que os pais busquem dar foco nesses momentos de prazer, de interatividade, de aprendizagem, de socialização que acontece na escola. Essa socialização, né, essa relação interpessoal, ela é muito importante para a pessoa com autismo. Vai ajudar muito no desenvolvimento, né? Ela tem uma certa dificuldade na fala, Anne, e essa interação pode ajudar, estimular a ela a desenvolver a fala e outras habilidades também? Sim, a escola é um ambiente extremamente salutar para que a gente desenvolva a questão da habilidade social. Para as crianças típicas, não é isso, Érica? Também para as crianças com autismo. Interessante o que a gente havia falado antes, não é? Que às vezes os pais dizem assim, vá dormir, já vai começar a escola, a escola vem aí. E dependendo de como o pai traz isso, a criança vai internalizar.
Então, quer dizer que é um castigo sair das férias e voltar à escola, por exemplo? Ressignificar isso é importante. Mas se a gente vai dizendo, tanto para a criança típica como a criança que tem autismo, vem aí a escola é o lugar que vocês vão aprender e é um lugar que você vai rever seus amigos e isso aí vai trazendo para a criança uma tranquilidade. E sim, esse ambiente escolar é imprescindível para essa criança com autismo. Então, há décadas atrás, a gente não tinha essas crianças inseridas no ambiente escolar. A escola não era tão inclusiva quanto é hoje. Hoje a gente ainda tenta incluir, ainda temos muita dificuldade, às vezes, da verdadeira inclusão ser feita, não por parte dos amiguinhos, das crianças, porque as crianças elas são extremamente inclusivas, receptivas, mas até por conta da nossa formação de base, a formação de base do professor, do pedagogo, que não tem isso às vezes no currículo, né? Mas hoje em dia existe um movimento, as pessoas estão se especializando, as pessoas estão nas pós-graduações para saber como fazer a verdadeira inclusão da criança que tem a sua especificidade. Né? Eu acredito que talvez daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai ver a gente vai ver aí a verdadeira inclusão escolar. Isso ainda é um entrave que a gente passa, não é, enquanto escola, enquanto sociedade. É bem difícil. Esperamos isso, né? O quanto antes, porque essas crianças elas precisam, né? Elas têm o direito à educação e esse direito é garantido na Constituição. A convivência com a diferença, de modo geral, né? Todas as questões que envolvem diferença são muito difíceis e algumas crianças, elas não estão isoladas disso porque elas já convivem com essa diferença nas suas casas, na própria escola. Sim. Mas outras parecem que precisam ser recolocadas nesse universo também. E os professores, eles têm muita dificuldade, sim, porque a gente tem todo um sistema, uma estrutura organizacional que não favorece o processo inclusivo. Né? A gente tem uma lei de diretrizes e bases que preconiza essa inclusão. No entanto, existem outras questões externas que são bem mais fortes, né? As próprias questões estruturais, obviamente, mas a questão do cotidiano mesmo, né? Desse trabalho, como a Anne bem colocou, da formação dos professores, que ainda não é suficiente, mas a gente também não pode deixar isso só a cargo dos professores. Isso foi muito bem lembrado, como ela colocou, que muitos professores eles não conseguem dar conta pela ausência desse processo formativo, só que mesmo para aqueles que têm, não dá conta, porque existe a necessidade, no meu entendimento, a gente precisaria ter, especialmente nas redes públicas, equipes multidisciplinares, onde a gente tivesse cada pessoa cuidando de um aspecto, porque se a gente toma aqui como exemplo o autismo, a gente vai ter a necessidade de reelaboração da questão da linguagem, a gente vai ter a necessidade de estimulação neurológica muitas vezes, né? De estimulação de relacionamentos. Então, não é um profissional sozinho que daria conta. Né? Então, eu acho que é muito legal a gente poder, num programa como esse, dar às pessoas essa luz, né? Em relação a esse processo inclusivo, que precisa acontecer não só na escola, mas muitas vezes em casa, quando existe comparação entre as próprias crianças, né? Porque isso não é uma coisa que o pai acorda de manhã e diz, eu vou definir, comparar meus filhos porque fulano é melhor ou não. Mas isso está na nossa cultura, isso está imbricado na nossa cultura. Né? Então é bem difícil. Essa inclusão hoje, na rede pública e na privada, né? Um é mais fácil do que a outra praticar essa inclusão ou não? A balança está pesando do mesmo modo na rede pública e privada a inclusão de crianças? Érica, eu posso falar mais da rede privada. Fique à vontade. E aí a gente tem os dois universos, né? Como é que está essa balança, né? Está equilibrada? Veja só, o que acontece hoje na rede privada? Nós temos escolas muito receptivas. Geralmente a criança que ela tem autismo, que ela tem dislexia, ou que ela tem um TDAH, por exemplo, ela tem uma equipe. Quando ela é acompanhada por uma equipe, essa equipe geralmente ela vai até a escola pedir algumas adaptações, sejam adaptações curriculares, seja uma adaptação avaliativa, não é, de prova. E algumas escolas recebem muito bem essa equipe, acata as orientações e outras escolas simplesmente deixam tudo a cargo da parte clínica. E a gente tem muita dificuldade em conseguir realmente fazer com que a inclusão ela ocorra. Já outras, né, como eu estou dizendo, são muito receptivas. E interessante, Érica, que a cada ano, quando a gente chega para as reuniões em escola,
as pessoas dizem assim, mas o que é que está acontecendo? Por que hoje a gente está vendo tantas crianças com tantas dificuldades, tantos distúrbios, e nós não temos ainda a resposta para essa pergunta? Uma coisa é certa, nós precisamos estar preparados para receber essas crianças na escola. E não é fácil. Não é? Às vezes a gente diz assim, a gente olha para as leis, a gente vê que está tudo muito bem escrito no papel, mas a prática não é tão simples assim. Então, na rede privada, a gente ainda assim encontra muita dificuldade. E na rede pública? Então, né? Olha que responsabilidade a gente falar de uma... Porque, na verdade, é um ponto de divergência, né? Inclusive, no senso comum, circula a ideia de que a escola pública e a privada estão em pontos distintos, mas, na verdade, são instituições que padecem dos mesmos males e que também presenciam os mesmos milagres. Eu sempre costumo colocar isso. O processo inclusivo na escola pública, ele tem uma demanda diferente, porque a gente tem uma estrutura, né, de política pública funcionando a favor do estudante, né? Então, por exemplo, eu trabalho em 2 redes públicas. Nas 2, e como em outras também acontece, existem salas que são chamadas salas de atendimento educacional especializado, salas de multi-recursos, assim. Então, você entra, você vai ter, para a criança com deficiência auditiva, para a criança com deficiência visual, você vai ter recursos específicos e tem um profissional especializado na área da educação inclusiva, quando também não é especializado em outros focos mais específicos mesmo, né? E eles trabalham com essas crianças numa rotina. Então, a criança, por exemplo, uma criança autista que precisa de estimulação sensorial, por exemplo. Então, ela é atendida no contraturno, ela estuda pela manhã, no horário da tarde, ela vem para o atendimento nessa sala. E essa mesma pessoa que atende, ela também tem essa relação família e escola, vai ser estreitada por esse profissional. E agora, a gente vai ter outros problemas, né? A gente vai ter, por exemplo, a criança que não pode voltar no contraturno. Então, a gente sabe que as meninas das salas de recursos, elas conseguem fazer um atendimento ali, né, fazendo um trabalho com a criança e na parceria com o professor, porque uma coisa muito importante é que o professor seja um sujeito da inclusão, não é? Tanto quanto a mãe precisa ser, que é uma outra dificuldade que eu acho que a gente tem, é quando a família não encara esse processo da inclusão, quando a família não inclui a criança com deficiência, quando a família não reconhece essa deficiência, porque uma criança com deficiência precisa de um olhar diferenciado. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre a volta à rotina escolar. E agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é o da revista Crescer. Volta às aulas, organize a vida das crianças 15 dias antes das férias terminarem. As dicas de hoje são para os pais para evitar problemas no dia da volta às aulas, como esquecer aquele livro, o material incompleto no estojo. A personal organizer Rafaela Oliveira mostrou que o ideal é retomar a rotina aos poucos e organizar tudo com antecedência. Isso mais ou menos entre 10 ou 15 dias antes das aulas começarem. A primeira dica é envolver a criança no cronograma. Segundo ela, a partir dos 3 anos de idade, já é possível envolver os pequenos em alguma atividade ligada à volta à rotina escolar. Um exemplo é pedir para os pequenos ajudarem na organização da mochila. É bom também dar aquela checada no uniforme para ver se não tem nenhum rasgo ou se está manchado. E o cantinho do estudo já está organizado? Independentemente se há escrivania no quarto ou se o cantinho do estudo vai ser na mesa do jantar, o ideal é que ele seja limpo diariamente. Outras dicas a gente vai saber agora lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Muitos pais ficaram agora em dúvida, né? A gente falou em 10 dias que seria o tempo ideal para se preparar essa volta às aulas. 15 dias, outros especialistas também falam, mas será que 15 dias não é muito, não, convidadas aqui do nosso estúdio? A criança esperou tanto tempo para esse período, né? De acordar um pouco mais tarde, de brincar um pouco mais.
15 dias. Vamos falar em menos, né? Metade das Metade férias. das férias para se preparar para voltar à aula. Fica difícil convencer essa criança. Eu acho. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre isso. Quando é uma criança pequena, por exemplo, a gente consegue não sair muito da rotina, porque ninguém vai colocar um bebê, por exemplo, para dormir. E pode acontecer, né? 10, 11, meia-noite, não é? Então, a criança pequena, ela continua dormindo mais cedo. Mas quando essas crianças, elas vão ficando mais velhinhas, 7, 8, 9 anos, aí quer ficar no tablet, quer jogar, e aí a gente tem realmente mais dificuldade. Eu acredito que uma semana antes a gente consegue retornar essa rotina. E a coisa que mais embarga aí é o horário da dormida mesmo, porque eles querem se estender, estão de férias, né? Passaram aí um semestre trabalhando, têm direitos. Que tiveram boas notas, podem aproveitar um pouco mais. Exatamente. Mas quem não se deu muito bem, né, Érica? Tem que recuperar o prejuízo do primeiro semestre. Eu tenho uma questão em relação a essa ideia de teve boa nota, porque a gente também precisa olhar para aquela criança que não teve boa nota, mas teve uma trajetória de esforço, não é? Então, às vezes a criança não tem uma boa nota, mas ela não tem culpa disso. E aí os pais entram no universo da recompensa para quem teve boa nota e da não recompensa para quem não teve. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser pensado pela família, né? Principalmente quando se tem mais de um filho em casa. Isso. Imagina, você ter uma criança autista, é diferente, porque a gente já tem um olhar diferenciado. Mas uma criança que tem dislexia, por exemplo, não é? Exatamente. E que muitas vezes nem é conhecido pela família, o motivo pelo qual a criança não tem sucesso na escola. Aí eu sempre penso que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para essa questão da recompensa. Ah, você se deu bem, está aqui sua bicicleta. E seu irmão que não se deu bem, e agora, né? Isso. E eu acho que isso também responde na rotina, né, da família. Quando a gente está pensando sobre quem pode fazer o quê, né? Então isso acaba respondendo na rotina também. E esse olhar mais cuidadoso é que também vai auxiliar, né, a esse professor a descobrir muitas coisas, a dislexia, outros problemas também. Um professor pode dar um sinal ali para esse pai procurar um especialista? O professor, ele é fundamental, fundamental. Por quê? Porque os pais não têm o conhecimento pedagógico, a gente conhece de criança, a gente conhece os nossos filhos, mas se está indo bem na leitura, na escrita, o ritmo, o professor já é acostumado a ensinar aquela faixa etária, então quando alguma coisa está saindo do que ele comumente espera, o professor deve sinalizar para a família, é ele que sinaliza. Claro, pensando que cada criança evolui num ritmo diferenciado. Não estão dentro de uma forma não. Crianças de 7 a 8 anos, a gente espera isso, isso e isso. Claro que a gente espera do desenvolvimento, porém a gente tem que pensar que tem coisas que saem muito do esperado. E aí o professor ele tem total autonomia na sala de aula, inclusive para observar, chamar a coordenação pedagógica da escola e orientar essa família ao que se deve fazer. Porque o olhar dele é diferente, né? Totalmente. O olhar clínico que a gente, apesar da pedagogia não ter essa função, mas o professor ele tem um olhar que é diferente porque ele consegue ter foco, né? E ele tem também assim elementos para comparação ali que vão dar a ele algum parâmetro, embora a comparação não seja, eu estou falando comparação aqui, mas no sentido de ter parâmetros, não no sentido de colocar em lugares diferenciados, né, dentro dessa rotina da escola. Mas esse professor, de fato, ele é ponto-chave. Por falar em rotina, né, muitos pais acreditam, né, que esse ambiente escolar, esse ambiente de aprender, né, só funciona na escola, mas em casa também pode funcionar. Férias escolares é o momento de não falar em atividades, em não falar em livros, ou é preciso fazer isso aqui, né? Espalhar vários livros e deixar a criança à vontade para se estimular aquela leitura. Como é que vocês poderiam falar sobre isso? Em casa, férias, tem que falar também de leitura e de outras atividades ou não? Sempre. Eu acho que todo ambiente, toda hora, é hora de aprender algo novo. É hora da gente estar em contato com a leitura, é hora da gente estar em contato com livro, com papel, com caneta, com tinta. Claro que na escola a gente tem isso de forma muito mais direcionada, mas é importante para a criança também, por que não brincar com os livros? Por que não estar com os pais e os pais começarem a contar uma história infantil?
Uma coisa é quando você está na frente da TV, tem programas excelentes, muito educativos, mas a gente perde um pouco da interação. E quando a gente está com o livro e o pai ou o irmão mais velho começa a desvendar aquele livro, aí pode perguntar assim, e aí, o que é que você acha? Esse personagem tem alguma coisa a ver com você? E a gente vai trabalhando com isso várias coisas, a imaginação, o simbolismo, o desenvolvimento da linguagem oral, por exemplo, que a linguagem oral é fundamental, é pré-requisito para o aprendizado formal depois. Não é assim, Érica? Eu acho que quando a gente fala de férias, inclusive era uma coisa que eu vinha pensando no caminho para cá, é que a gente tem uma tendência a isolar tudo que se faz nas férias, só se faz nas férias, né? E aí, no cotidiano, a gente precisa ter um universo de ludicidade também dentro de casa, né? Por mais que o pai trabalhe, por mais que a mãe trabalhe, esse tempo com a criança, ele não precisa ser quantitativo. Nós todos, da vida moderna, trabalhamos muito. E o tempo com a criança, ele precisa ser qualitativo. E esse tempo qualitativo, ele pode ser construído em pequenas coisas, né? Em ações cotidianas. A gente trouxe alguns livros aqui e, por exemplo, esse aqui, ó, eu peguei emprestado na biblioteca da escola. Deixa eu mostrar aqui, Paulo. Que Daniel. É o livro Que Delícia de Bolo, para poder fazer bolo com a minha filha agora nas férias. Eu sou uma tragédia para fazer bolo, isso não é segredo para ninguém. Mas o processo de estar lá, colocando os ingredientes, de esperar o bolo ficar pronto, que é uma coisa que a gente vai na padaria e o bolo está pronto, eu posso comprar? Posso. Isso. Mas o que está envolvido nesse movimento? Então, é uma coisa que eu faço nas férias, mas eu posso fazer num sábado à tarde, num domingo, né? Sentar e ler, por exemplo, aqui a gente tem uma coleção de ciência, sobre os animais, as várias categorias. Então, se você vai dar um passeio num parque da cidade, você vê os animais, chegou em casa, senta, não leva tempo. O que é que a gente chama de tempo, não é? Tempo é uma coisa muito relativa. O Bauman falava que o tempo é líquido, que ele escorre pela mão da gente. Então, a gente precisa aproveitar esses instantes, sentar, ler. Aqui, por exemplo, tem 2 livros de autores pernambucanos, o Baú de Surpresas, da Mariana Biggio, e o Baú de Brinquedos, do Edmilson Lima, que trazem poemas sobre brinquedos populares. Então, vamos brincar, vamos lá no Mercado São José comprar brinquedos populares. Eita, eu tenho um livro aqui que tem um poema sobre o peão, por exemplo. Eita, tem outro, vamos procurar. Então, e eu estou falando de criança pequena, mas eu estou falando também, por exemplo, de adolescente. Aquele lá, O Brasil das Placas. Esse livro é incrível, porque eu acabei fazendo um pouco de recomendação literária de cada um, mas não tinha como não ser feito. Esse livro tem uma foto de uma placa de qualquer lugar do Brasil e depois um poema engraçado sobre aquela placa. Olha que então, legal. Isso a gente pode ler, o pai, a mãe e os filhos, não é? E a gente pode fazer nessa semana de adaptação um momento de uma rodada de histórias engraçadas sobre os tempos de escola, porque todos nós temos tragédias e comédias da escola. Várias histórias. Não é? Então, eu acho que isso é uma sequência legal para a gente ter nessa semana de adaptação, não é? Sentar, ler um pouco, conversar um pouco, olhar o material, organizar, mas não viver só isso nas férias, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui é do cotidiano. A gente precisa ter espaço para brincar com os nossos filhos, a nossa casa precisa ser uma casa viva, não é? Não adianta a gente ter móveis lindos, a gente ter a casa tudo organizadinha. Tudo muito arrumado. Impecável. E a criança lá, não interagir sem com o essa ambiente. vida, exatamente. Ela vai se sentir fora daquele ambiente, né? A gente falou da literatura, mais importante, eu não sei se vocês brincaram disso, mas fazer cabana. Sim. E aí Já pegar fiz. lençol. Fiz bastante. Rasguei vários lençóis fazendo isso também. E aí brincar que tá na cabana e bagunçar um pouco, como a Érica falou, porque às vezes a gente fica, né? Não, para manter a casa organizada. Claro que a gente sabe que a organização é importante até para a rotina diária da família. Né, Anny? Porque Isso terminou a ensina. brincadeira da cabana, Agora, vamos dobrar e guardar. Vamos guardar, não para é? não ficar também, não quer dizer que brincar, não é? A gente vai ter uma casa sempre Impecável, bagunçada. né? Porém, nem sempre vai estar tão impecável quanto a gente gostaria que Geralmente estivesse. não está. As Geralmente crianças devem com estar criança pulando não nesse está. momento, né? Olha, as especialistas estão dizendo que pode um Isso. pouquinho bagunçar um pouco, que também vai envolver. Mas pode organizar junto. Isso. Eu conheço famílias que deixam uma parede na casa só para a criança riscar. Não é? Por quê? Porque a criança pequena, ela gosta de explorar. E eu já também entrei em casas que a casa estava de um jeito que eu digo, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Todo mundo gosta de riscar. Eu digo, não, se puder deixar lá na garagem, uma parede, um quadro, para que a criança poder explorar. Ela gosta de fazer isso. Isso tudo faz parte da ludicidade, da brincadeira. E a gente pode sim
ir fazendo disso uma rotina até de brincadeira. Por que não ter a rotina da brincadeira? Dos pais estarem com a criança, não é verdade? Só para encerrar esse bloco do programa, né? Tem uma cestinha aqui com vários objetos. Quem está em casa nos acompanhando ficou curioso que falamos só de livros aqui, né? Até receita de bolo a gente mostrou. Mas essa cestinha representa o quê? Veja, a gente fala da questão da rotina. Os pais também têm sua rotina. E as crianças, existem elementos que conectam as crianças a esse movimento da rotina. A gente estava conversando, eu acho que a Ana depois vai falar um pouco disso aplicado à questão da educação inclusiva em casa, né? Essa cesta é a cesta da minha filha. Não é necessariamente esta cesta, né? Mas é qualquer, eu posso ter uma caixa, mas aqui quando chega a tarefa da escola, ela estuda numa escola que a tarefa vem em uma pastinha. Então quando eu vejo aquela pastinha, eu já sei que tem tarefa. Maitê tem tarefa hoje? Tem. Então ela já vai buscar a sua cesta, ela já pega a cesta de material, porque aqui eu tenho lápis de cor, cola, tesoura, lápis hidrocor. Esse aí é o que ela fica para brincar? Não, esse aí é o da tarefa, que está sempre a ponta feita, que a tinta não está dura, a cola está legal, a tesoura está funcionando, ela tem os materiais escolares de brincar, mas esse é o da atividade de casa. Então isso gera na criança uma independência também, né? E essa possibilidade de saber que eu tenho meu material organizado. Assim como é necessário eu ter o material organizado, criança não tem que ter responsabilidade de fazer ponta de lápis. Quem tem que fazer é a mamãe, papai e a professora da escola. Mas o ideal é que venha de casa já pronto. Não é? Os pais, eles precisam entender que a criação dos filhos é co-parceria entre casa e família, né? Então, manter esse material escolar organizado, tanto o material que vai para a escola como o material que vai ser usado nas atividades em casa, é responsabilidade dos pais, não é? Então, sentar, ter o seu material, tudo direitinho, porque isso vai facilitar a criança. Se tem atividade, em algum momento os pais vão perceber que ela vai lá, pega seu material, senta e faz. Assim como é importante esse material, é importante em um lugar da casa. Criança que faz tarefa, hoje na mesa da cozinha, amanhã no sofá, depois de amanhã no quarto, amanhã na mesa da sala, não vai desenvolver rotina de estudo. Horário de estudo, né? Importantíssimo. Esse objeto pode representar também independência e deve representar independência para uma criança com autismo, Ana? Sim, geralmente a gente trabalha com rotinas visuais para a criança que tem autismo. Então é a foto da professora, a foto da escola, já indica que é a hora da escola. E se ele vê, quanto menor a criança, a gente traz para o concreto. Então aqui é algo que ele consegue palpar. Então, se ele palpar, ele vai saber e sentir todas as vezes que aparecer essa cesta, ou todas as vezes que aparecer o estojo do meu personagem preferido, ou todas as vezes que aparecer, sei lá, um copo que tem lápis, é a hora da tarefa. Faz uma relação, e ele né? começa a fazer uma relação. Isso é muito importante para eles. O visual, e quanto menor for a criança, mais concreto. Quanto mais concreto para ela, melhor. Então, é importantíssimo ter um elemento que indique que é a hora da tarefa. E como a Érica falou, também para a criança autista, o horário, o local, que não seja um local que tenha muitos distratores. Imagine, a gente está querendo se concentrar agora para ler um livro. E aí a gente está na frente do fogão da mamãe, que cai uma panela, que as pessoas entram na cozinha. Verdade. Imagine uma criança se concentrar numa atividade dessa forma. Então é bom que exista um lugar na casa específico para a criança, estudar para a criança fazer a tarefa de casa. Só uma observação que eu acho que é bem legal em relação a esse lugar que você colocou. É muito, esse exemplo da leitura, para mim, eu acho que é precioso esse exemplo que você deu. Às vezes a gente tem casos, a gente não sabe quem está nos assistindo do outro lado e a gente sabe das diferenças sociais que existem. Então, às vezes é fácil a família ter um cantinho da leitura em casa, ter um cantinho com almofada, mas às vezes não é. Às vezes a sala é o lugar onde todo mundo está. Então, eu acho que aquele lençol que você já usou, separa ele para a história, pega uma almofada, separa para a história, forra no chão, senta e lê. Porque o que vai fazer a diferença é exatamente esse preparo, né? A mãe que se preocupa com esse lugar ou de simplesmente sentar, desliga este fogão, agora é a hora. Eu não posso ler com meu filho, fazer tarefa com meu filho na hora que eu estou fazendo o almoço. A gente sabe que a vida é corrida, mas às vezes a gente conta o tempo de forma errada. Né? A gente pega aquele tempinho que a gente tem e arruma 1000 coisas para fazer. Se a gente conseguir fazer uma devagarzinho, principalmente quando é para criança, precisa ter esse tempo qualitativo. Não adianta a quantidade de tempo, mas a qualidade. Então, senta lá no seu lençol, no seu edredom, no seu travesseiro, senta. Agora a mamãe vai sentar, ou titia, ou vovó, ou a babá, ou quem for, vai sentar e a gente vai ler uma história.
Quando a gente acabar, a gente vai fazer outra coisa. Essa delimitação dos tempos e da rotina que é importante. Né? Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a rotina, né? A volta da rotina escolar. Falamos também, né, da atenção que deve ser dada a essa criança, de como preparar o ambiente, como preparar essa criança. E a gente vai seguir com muitas dicas, porque não existe uma receita para ensinar as crianças e adolescentes com autismo, por exemplo. Hoje, os especialistas em educação, eles já sabem, mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas podem reagir de modos diferentes a uma mesma proposta pedagógica. Por isso, o que funciona para um estudante com autismo pode não funcionar para o outro. Para ensinar o professor, ele não precisa ser especialista no transtorno. O recomendado é que se procure conhecer todos os alunos de forma individual e que se perceba como cada um aprende. Mais do que um conhecimento específico, a inclusão dessas crianças e adolescentes requer uma mudança no modo como a escola pensa e faz educação. A gente vai seguir aqui com muitas dicas e orientações. Eu queria saber das convidadas se elas concordam, né, com o que acabou de ser descrito, né, que acabou de ser informado para quem está em casa nos acompanhando, que é a fala de vários especialistas que a gente encontra na internet. Vocês concordam? É dessa forma mesmo, né, de pensar como é que essa criança aprende de forma individual, porque não existe uma receita. Se existisse, seria muito fácil, né, Anne? Se existisse, seria ótimo, mas a gente não tem. A criança, quando ela entra na escola, ela não vem com manual de instrução. Então, essa criança, eu sei exatamente que ela aprende melhor quando ela ouve. Essa daqui, eu sei que ela aprende melhor quando ela vê. Não. Tem crianças que aprendem mais pela entrada visual, outras pelo canal auditivo. Quando a gente era num futuro num passado não tão distante assim, nós ouvíamos muito as histórias infantis na radiola, né? Com Sim. aqueles discos vinis pequenininhos e a Uma gente nostalgia agora. Momento de saudade. Então a gente conseguia ficar ali perto da radiola, do som, escutando as histórias infantis. Faça isso hoje com as crianças de hoje. É bem difícil. A gente não vai conseguir, elas são muito mais visuais por conta dos tablets, por conta da TV, por conta da internet, tudo é muito mais rápido, elas são muito mais visuais até do que auditivas. E sim, concordo quando eles dizem assim, cada um aprende de uma forma. Isso com as crianças típicas, isso com as crianças que têm alguma especificidade, que têm transtorno do espectro autista. Aí o professor vai aprender como a criança aprende, qual o melhor canal e vai estruturando para que aquela criança ela consiga, de fato, aprender o conteúdo. Porque o que preocupa é quando a gente começa uma criança lá no início do ano sabendo, por exemplo, ela aprendeu a ler bola. Termina o ano, ela sabe a mesma palavra bola, e não adquiriu mais nada, então o aprendizado ele não aconteceu, porque aprender é justamente a gente conhecer novos conteúdos, externalizar isso, não é? Então, para aprender, a gente tem que também saber o jeito de aprender. E cada criança é uma criança diferente, claro, que vai aprender de formas diferentes. E algo que chamou muita atenção foi essa afirmação, né, que diz que mais do que um conhecimento específico, a inclusão dessas crianças e adolescentes requer uma mudança no modo como a escola pensa e faz a educação. E isso vale para todo mundo, né? Para as crianças típicas e para as crianças com deficiência. Para todos nós. Nós temos, acho que a psicologia cognitiva foi muito feliz quando diz para a gente que existem as modalidades de aprendizagem diferenciadas, né? E basta a gente olhar para o nosso círculo de amigos na faculdade ou mesmo na escola. Cada um aprende de um jeito. Isso que a Ana colocou é muito importante, que o professor precisa considerar isso. E aí eu tô sempre na defensiva do professor em algumas questões, porque eu acho que existia uma época em que a gente conseguia essa criança que ficava lá ouvindo o disquinho, o Silvio Santos narrando histórias, olha que coisa, né? A gente acabou voltando no tempo. Essa criança hoje, ela está com muitos canais de estimulação abertos, né? Então é a questão visual, é cor, é forma, é som. É por isso que alguns personagens dos desenhos animados
tanto sucesso. E como é que o professor na sala de aula lida com isso, né? Então, ele precisa ser de fato alguém que esteja ampliando o seu estudo. Se eu recebo uma criança com autismo na minha sala, eu tenho obrigação moral e profissional de estudar um pouco mais sobre isso. Agora, eu, pedagoga, ou eu, fonoaudiólogo, ou eu, nutricionista, cada um de nós a gente vai ter o nosso espaço de atuação. Então, o professor ele precisa ser bom naquilo que lhe cabe, não é? E procurar orientar, sinalizar, como a gente tinha colocado no outro bloco, sinalizar a necessidade de ajuda especializada. Agora, e aí se a gente fala das crianças típicas, é aprender a trabalhar com grupos, né, com os agrupamentos, as crianças que podem juntas aprender e ensinar umas às outras. Né? E nesse processo inclusivo, né, das pessoas com autismo, por exemplo, o que é que cabe à fonoaudióloga? Então, a gente trabalha a parte de linguagem geral. Conversava com a Érica antes, né, porque às vezes as pessoas olham, a população tem essa coisa, o fono trabalha só linguagem oral. E não é dessa forma, a gente trabalha linguagem de forma geral. Isso compreende linguagem oral, linguagem escrita, leitura. Isso tudo faz parte do objeto de estudo também da fonoaudiologia, comunicação como um todo. Quando a gente está com um paciente que ele tem transtorno do espectro autista, se a gente é fonoaudiólogo, se a gente é psicólogo, né, os psicólogos, os psicopedagogos, a gente deve sim também estar orientando esses professores, né? Olha, a gente precisa que trabalhe a linguagem dessa forma, a gente precisa que o comportamento ele seja, né, melhorado, adequado de tal forma. Então, o papel dos profissionais é justamente esse que a Érica estava dizendo, cada um, não é, na sua especificidade, mas a gente acaba que um que entra não é? É colaborativo. É colaborativo, não é? Não, agora eu sou fono, então eu não devo trabalhar uma atividade de vida diária, né? Não vou levar nunca o meu paciente para ir até o banheiro e escovar os dentes, porque isso é trabalho da TO. Não é bem assim. Claro que a gente faz tudo, mas com um olhar mais específico para cada área. Uma troca, todo mundo sai ganhando, né? E como é que é a resposta a esse estímulo de vários profissionais? É algo muito prazeroso ver a resposta daquela criança que tinha uma certa dificuldade e começou a se desenvolver. A gente vê o que significa de fato sucesso quando isso acontece, né? Porque é muito comum que a gente cobre os resultados iguais, né? Eu sempre toco na questão dos irmãos, porque hoje tanto a gente tem muita gente que é filho único, mas a gente também ainda tem famílias com muitas crianças. E a gente vê que a questão do sucesso ela é relativa, né? É relativa, porque o sujeito ele também se lança nas questões, né? Eu acho que as famílias e as escolas elas precisam compreender essa necessidade dessa parceria, né? Todo mundo tem que estar ali fazendo a sua parte. Por exemplo, atendimento médico não é responsabilidade da escola. Né? Há muitos anos, Paulo Freire escreveu um livro e ele professora sim, tia não. Aí todo mundo diz, porque não pode chamar a professora de tia, porque senão confunde com família. Não era isso que ele queria dizer, no meu entendimento e no entendimento de muita gente que lê. O que Paulo Freire estava dizendo era, aquilo que é responsabilidade da escola é da escola, mas o que é da família é da família, não é? Então, a responsabilidade da professora, da tia, que carinhosamente é chamada por eles por tia, não pode ser aquilo que é da casa, não é? Aquilo que é de um profissional de uma área especializada e que a criança necessita. Os pais precisam entender, viver esse luto, não é, que é extremamente difícil para alguns pais assumirem a deficiência de seus filhos, porque junto com a deficiência ou com a necessidade especial, que, por exemplo, uma criança que necessita de óculos não é uma deficiência exatamente, como a gente classifica, não é, pelos códigos internacionais, mas é uma necessidade especial. E o pai precisa assumir algumas responsabilidades. Por exemplo, lavar os óculos da criança. Não é? Então, é uma coisa muito simples. Muito simples, mas que às vezes os pais não fazem. Né? Transfere essa responsabilidade. Transfere, porque a professora faz um dia, faz outro. Né? Então, esses profissionais, é muito importante que eles trabalhem de forma conjunta, essa parceria, essa corresponsabilidade que dá certo, sempre. Né? No autismo também, né? A negativa a aceitar o diagnóstico pode não criar responsabilidade nesses pais e às vezes eles querem transferir tudo para a escola. Infelizmente também acontece e a gente se depara muito com isso, né?
com a questão de, não, o meu filho ele não tem esse diagnóstico, ele só tem algumas características, ele não é autista, e eu pergunto, o que mudou? Não é? Claro que a gente entende que por questões legais, por questões até de inclusão, a melhor inclusão escolar, a escola precisa do diagnóstico até para estar respaldada, para fazer algumas adaptações na avaliação. Um professor específico, no caso da escola pública, que vem um professor específico para a criança com deficiência. Exatamente. Então, por questões legais, não é? Por questões de tratamento, o diagnóstico ele é importante ainda, se ter o nome. Mas vamos esquecer um pouco agora o nome, diagnóstico. A gente vê a criança com autismo que ela tem questões de comunicação, por exemplo. Ela tem comportamentos, que esses comportamentos diferem das crianças que têm um desenvolvimento normal. E aí os pais, às vezes, não, mas só é uma coisinha, só é uma característica. Infelizmente, isso atrasa o processo do melhor prognóstico, né, do transtorno. Por quê? Porque se não tem nada, entende-se que eu não preciso intervir, que eu não preciso tratar, que eu não preciso ter um olhar diferenciado, e isso, infelizmente, atrasa o processo de evolução dessas crianças. Essa semana eu estava num curso e que a professora dizia justamente isso, que ela passou um tempo nos Estados Unidos e a intervenção muito precoce das crianças que tinham algumas características de autismo não chegavam a ter o diagnóstico. Elas conseguiam ser, as características, os sinais, quase que tirados da criança. Por quê? Porque teve intervenção precoce. Mas às vezes a gente sinaliza para os pais, olha, tem uma questão de linguagem, não está falando, a gente precisa estimular. Não, mas o meu pai, o meu tio falou com 4 anos de idade. Eu digo, não, mas não é porque o seu tio falou com 4 anos de idade que você vai querer que o seu filho fale com 4 anos de idade. Isso é um atraso de linguagem. E a gente fica nessa questão da orientação, e eu sei que estamos engateando ainda, não é? Com a questão do diagnóstico, até a aceitação dos pais. A gente entende que o pai idealiza o filho saudável, perfeito, mas quando esse pai, ele diz assim, não, eu estou vendo que existe alguma coisa, que tem um atraso, e que pega nas mãos dos terapeutas e que une forças com a escola, essa criança, ela tem uma probabilidade de crescimento muito maior do que aquela criança que os pais simplesmente dizem assim, não, são só características, mas essas características precisam ser trabalhadas, não é? E de romper um ciclo também, né? Isso. O meu pai falou tarde, eu falei tarde, meu filho vai falar tarde, meu neto vai falar tarde. Imagine. Né? A gente está num outro momento, outro universo, acesso às tecnologias. Então, se a gente olha hoje, por que as crianças hoje são tão empoderadas? Né? Porque a gente dá a elas o estatuto de sujeito. A gente não pergunta mais o que você quer ser quando crescer, já é, a criança já é. Ela já é um sujeito de direito, ela já é um sujeito que interfere sobre a própria aprendizagem. Né? Agora, e aí a gente teria que ter um outro momento para a gente conversar sobre os limites que se impõem em relação a isso. Ela continua sendo criança, mesmo ela tendo direito a escolher algumas coisas, né? E os pais, eu acho que ser pai hoje é muito difícil, porque a gente tem muitas descobertas da ciência e a gente tem pouco tempo para ficar com os nossos filhos. Né? Então é muito importante que a gente dedique tempo, porque a natureza é muito sábia. Se a gente fizer a escuta dos nossos filhos, se a gente fizer a escuta dos nossos alunos, a escuta carinhosa e cuidadosa, a gente vai aprender muito com eles e a gente vai usando essa tecnologia, esses ensinamentos, né, essas coisas que a ciência vem trazendo e o nosso sentimento para educar um sujeito que faça a diferença, um sujeito que seja melhor. Não é? Nessa volta às aulas, né, estamos nos aproximando já desse período. Algumas crianças elas respondem de forma mais rápida, né, a essa preparação, a esse retorno, mas tem aquelas também que são preguiçosas, tanto para acordar, né, tanto para um pouco mais lentas, né, e alguns pais às vezes fazem comparações. Quando era pequeno eu agia assim e às vezes já acham até bonito, né? Quando era pequeno não gostava muito de estudar e fulano é igual a mim. E às vezes se orgulha até desse exemplo meio que negativo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como é que deve ser esse tratar na prática? Deve-se fazer essa comparação mesmo e aceitar e achar bonito que aquela criança herdou essa preguicinha do pai? Ai, que polêmica. Então, eu acho que primeiro, preguicinha não é uma coisa boa para ser herdada. Né? E também não é uma coisa boa, não é só a palavra, e também não é uma coisa boa para ser herdada.
Eu costumo contar muitas histórias para os meus alunos e para minha filha. A minha filha está numa fase, ela tem 3 anos, ela está numa fase que ela gosta de ouvir história de quando eu era criança, né? Então é um barato, porque às vezes você conta várias histórias e você esquece que tem que ler também, você fica só no contar. Mas a gente tem uma tendência a reproduzir, né? Então, eu acho que é importante que a gente diga para os nossos filhos, por exemplo, se eu fui uma criança preguiçosa que não gostava de estudar, na hora que eu vou dizer isso para o meu filho, eu também tenho que dizer o que é que isso deixou para mim de herança. Exatamente. Não é? Porque às vezes eu digo assim, ai, fulano, meu irmão, teve tanto sucesso na vida e eu não tive, por quê? Existe sim a questão das oportunidades, mas existe também a tomada do sujeito em relação à rédea de sua vida, não é? Como é que você fez isso quando era criança? Você ficou com preguicinha a vida toda, né? E o que é que aconteceu com essa preguicinha? Em que momento você precisou romper com ela? Porque o seu filho também tem direito a saber em que momento a preguiça deixou de morar aqui no seu ombro, né? Anne, quer complementar? Fica à vontade. É tão interessante porque, por exemplo, eu sou de uma família que a maioria... a gente gosta muito de português, né? E, em contrapartida, não sei que regra é essa, mas quem gosta de português não gosta muito de matemática. E minha avó é professora de português e meu filho, ele tem as questões dele com matemática, que eu sempre tive também, mas eu procuro não passar dessa forma. Eu digo assim, olha, eu tinha minhas questões, eu tinha dificuldade, Bernardo, mas a gente consegue se a gente se esforçar. E a minha avó, né? Então é interessante que ela faz assim... Sempre detestei matemática. E outro dia ele disse assim, não gosto de matemática, que a minha bisa disse também que não gostava e ela foi professora. Entende? Então, assim, os exemplos, eles ficam. Eu digo, minha avó, me ajude, né? Minha avó, diga que português é lindo, mas matemática é importante também. Que é importante, que a gente consegue aprender, Verdade. mas os exemplos, eles ficam mesmo. E não é interessante os pais estarem... Se eu ficasse me lastimando, como eu realmente penei para aprender matemática e tenho minhas questões até hoje, mas se eu passar isso para ele, então tudo bem, você tem essa questão porque eu também sou assim. Não, nós somos assim, mas nós podemos vencer essas barreiras, nós podemos ir além das dificuldades. Eu acho que isso que tem, Érica bem falou, né? É como a gente vai passar esse discurso para os nossos filhos. E procurar um mecanismo também, né? Se eu sei que eu tenho dificuldade em matemática, eu também tive. Graças a Deus eu não tive. Que bom! Por incrível que pareça. Eu tive e assim... Naquela época, né, no passado recente, a dificuldade de matemática a gente resolvia com aula de reforço. Sim. Então, a minha mãe providenciou aula de reforço e eu fui lá fazer. Eu também. Hoje, a gente tem aula de reforço e tem mais... a gente tem a internet para tudo. Isso. Sim. Então, a internet, ela oferece exercícios de raciocínio lógico. A gente tem escolas específicas para o trabalho com matemática ou com qualquer outra dificuldade de aprendizagem. A gente tem os profissionais, o acesso a profissionais, né, como a Anne, que é fonoaudióloga, que trabalha nesse universo da linguagem. A gente tem acesso a professores que trabalham com essa questão da lógica, que é um problema não só para crianças, como para adultos também. Muitos adultos são... feras em outras áreas, mas perdem concursos públicos por conta da capacidade de raciocínio lógico que está lá engessadinha, né? Então, procurar o recurso para resolver o problema. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos seguir para aprender a preparar um espaguete a basílico. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção, pega aí papel e a caneta para anotar a receita e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples e prática. Eu tenho certeza que todos os ingredientes você tem em casa. Então pegue papel e caneta e anote tudo o que você vai precisar para fazer esse delicioso espaguete ao basílico. 350 gramas de macarrão tipo espaguete, 250 gramas de tomates picados, 2 dentes de alho picados, uma cebola picada, 4 colheres de sopa de azeite, meio pimentão vermelho picado, 8 folhas de manjericão, 900 ml de água fervente, parmesão ralado a gosto
e sal e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje fervendo a água. Então aqui numa panela eu vou colocar a água e nós vamos deixar ferver bem rapidinho aqui. A água já ferveu, eu vou reservá-la aqui e numa outra panela a gente vai começar a fazer o refogado. Eu vou colocar o azeite, o alho, a cebola e em seguida a gente vai adicionar a água e o macarrão para cozinhar tudo junto. Assim que a massa cozinhar, o último passo é acrescentar o queijo parmesão. Já está pronto o macarrão, agora nós vamos dispor numa travessa. Essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma receita da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. Você perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage, e lá você vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E agora a gente segue para falar mais de coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades de emprego. Olha só, primeira tela tem uma vaga para atendente de farmácia, balconista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. Uma vaga para atendente de farmácia na função balconista. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem 2 vagas para assistente de vendas. Estágio superior incompleto é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 500 é o salário. 2 vagas para assistente de vendas na modalidade estágio. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. 2 vagas para costureira em geral, 2 vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.240 é o salário. São 2 vagas para costureira em geral. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte.
E agora a gente segue aqui com o nosso programa, vamos responder as perguntas. Chegaram muitas perguntas, vamos repassar para as convidadas a partir deste momento. A primeira dúvida, Lindomar Maria de Jaboatão. Lindomar quer saber o seguinte, gostaria de saber sobre os sintomas, do autismo. Minha neta de 9 anos, ela tem dificuldade para pronunciar palavras. O que é que a gente poderia dizer para Lindomar Maria de Jaboatão? Os sinais e sintomas do autismo a gente consegue observar desde a primeira infância. Então, eles têm muita dificuldade de comunicação, não é? Às vezes são crianças que conhecem aí as letras, que conhecem os números, que falam até as cores, que falam em inglês, mas tem dificuldade, por exemplo, de pedir água. Me dê água, ou cadê a mamãe, cadê o papai? Isso é uma dificuldade e que a gente observa muito. Às vezes eles falam essas palavras, mas não colocam de forma de comunicação e só como se estivessem pronunciando alguma coisa sem funcionalidade. Não necessariamente ela fala que a neta tem dificuldade de pronunciar palavras. Não quer dizer que isso aí seja autismo. Pode ser aí um desvio fonológico, só uma troca de letras na fala, não necessariamente o autismo. Além disso, eles têm muita questão de se prender a rotinas ou ter comportamentos que são restritos. Por exemplo, pega um brinquedo, às vezes não quer brincar com a boneca ou com um carrinho e pega um clips e fica observando aquele clips por muito tempo. Então, basicamente, o que a gente observa é uma questão da comunicação social, né? Dessa linguagem para o outro, que a gente fala para o outro, e os comportamentos também que são restritos e repetitivos. Ela ligou dizendo que ela já estuda há 4 anos e ela não vê um desenvolvimento em relação à pronúncia das palavras. Por isso que ela está um pouco preocupada por conta desse tempo. 4 anos e ela ainda persistindo com essa dificuldade. Será que não chegou o momento de se procurar uma ajuda, né? Porque a gente nunca fala que passou do tempo de se procurar essa ajuda, né, Anne? Não. Com certeza ela precisa passar por uma avaliação. Porque, por exemplo, pode ser uma dislexia, que é uma dificuldade de leitura e escrita, e por isso ela não está aprendendo. Não necessariamente é o autismo. Então, vendo daqui, não me parece ser um caso de autismo. Mas pode ser. Precisa realmente passar por uma avaliação. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida que chegou através da linha interativa. Maria Jacira de Mangabeira. Ela quer saber o seguinte, meu filho de 5 anos, ele tem autismo leve. A orientação foi para que ele tivesse um mediador na escola. Realmente é necessário? Gostaria de saber mais sobre o autismo leve. Quer responder, Érica? Então, é muito importante que essa criança tenha um mediador na escola, porque a criança autista, ela tem, como todos nós, alguns limites nas relações interpessoais, né? E esses limites, eles podem responder também na questão da aprendizagem. Então, é muito importante que essa criança ela tenha uma pessoa que fique próximo dela. Agora, muito interessante a gente destacar que a construção do vínculo com a criança autista é bem específica. Cada criança ela vai determinar como vai ser essa construção desse vínculo com essa pessoa. Então, essa palavra mediador ali está corretíssima, porque não é um outro professor, não é um assistente, é uma pessoa para mediar, para fazer com que ela se aproxime um pouco desse universo. Agora, a relação, dependendo de onde essa criança está dentro do espectro, é que vai determinar até onde esse mediador pode ir. Completando sobre o autismo leve, muitas pessoas perguntam assim, o autismo leve é mais tranquilo de ser tratado? E às vezes não. Mas quanto menos apoio a criança precisa, mais leve é o autismo. Quanto mais apoio de professor, de mediador, ou o que a gente chama hoje de AT, que é o acompanhante terapêutico, e de terapias, mais grave é o caso. Então, quanto mais independência o sujeito com autismo ele tem, mais leve seria o caso do autismo, entende? Então, quanto mais eu preciso ter ali um AT, um mediador, talvez o caso seja mais grave. Nem todo autista ele precisa de um mediador. Às vezes, dependendo da escola, se esse professor regular, ele consegue, com algumas adaptações, fazer com que aquela criança se desenvolva tranquilamente na escola, na sala regular, talvez nem precisasse. Precisa realmente passar por uma avaliação.
Ok, essas perguntas chegaram através do telefone, da linha interativa. A gente agradece a você que ligou, deixou sua participação através do telefone. Temos aqui algumas participações através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Tem a Bárbara Almeida, né? Quando a gente colocou que ia falar sobre a rotina, né? Da volta às aulas das crianças, ela fez uma cobrança. Será que as crianças com autismo, elas serão lembradas no programa? A gente mostrou aqui que sim, né? Que essas crianças são sempre lembradas pela Rede Brasil de Comunicação, e a gente repassa aqui, né, a Anne, que trabalha diretamente com crianças com autismo, essa preocupação da telespectadora, e também ela agradece as explicações que foram repassadas até o momento. É a Bárbara Almeida. Bárbara, muito obrigado pelo carinho e também pela audiência. Temos aqui outra participação no WhatsApp, 99209-4819, e a participação é da Tânia Mello, ela que mora no bairro da Boa Vista, no Recife, e ela dá parabéns aqui às convidadas, né? Excelentes profissionais. E não vou mandar nenhuma pergunta porque já tiraram todas as minhas dúvidas só na primeira fala, né? Desde quando começou o programa e no decorrer explicaram muitas coisas. Realmente precisamos de pessoas como as convidadas, mais preparadas para essa inclusão. E a gente agradece a Tânia pelo reconhecimento. Tânia, muito obrigado, e repasso também aqui as convidadas, né? Precisamos sim de mais pessoas preparadas para essa inclusão. Vai ficar tudo mais fácil, né, Ana? Sim. Torcemos para. Torcemos para isso. Ok, a gente não falou em um ponto ainda no programa sobre a questão do tempo, né? Do horário. Como é que se programa esse horário para dormir? Qual o horário mais ideal? Como é que a gente volta a pensar nesse horário de acordar, de dormir? Vamos falar agora do tempo, que já está chegando, né? O tempo de encerrar o programa daqui a pouquinho, mas antes vamos falar sobre o tempo de dormir, de acordar, como é que a gente prioriza esse tempo, como é que a gente administra esse tempo. A gente havia falado que as crianças menores, elas não saem muito da rotina do dormir, não é assim, Érica? Geralmente a gente procura deixar elas dormirem mais cedo, não deixa até de madrugada, porém as maiores ficam mais tempo porque querem ficar na TV, ou jogando algum joguinho, ou tá no tablet. Eu digo sempre, na última semana, a que antecede a volta às aulas, né? O que é que a gente pode fazer? Se o seu filho está dormindo 11, 11h30 da noite, então segunda-feira vamos dormir 11 horas. Terça-feira vamos dormir 10h30. Quarta-feira vamos dormir às 10, e aí quinta-feira a gente vai dormir 9h30, até chegar no horário que fica mais confortável para a criança cumprir aquele horário de sono importante para se recuperar e no outro dia estar pronto para receber o conteúdo na escola. Então, não dá para fazer isso no domingo para segunda. Então, eu estava dormindo todos os dias de 1h da manhã, sei lá, brincando com os meus irmãos, de cabana, ou eu estava vendo televisão, e de repente, na segunda-feira, eu vou precisar me acordar 6h da manhã, né? É uma criança que estava acordando de 10h30 da manhã, 11h da manhã, quase na hora do almoço. Então é importante que a gente devagar faça isso até para não... Um desmame mesmo, para não chegar tão cansado na escola. E também ter um cuidado com a qualidade desse sono, né? Em como a gente vai fazer esse adormecimento dessa criança. É importante que a gente pense redução de luz da casa, porque às vezes a gente diz, você vai dormir mais cedo, mas papai e mamãe ficam acordados. Então, aquilo que a gente falou bastante no primeiro bloco, de ser uma rotina da família. Reduzir o tempo acordado não precisa ser só da criança, né? Reduz luz, uma música mais suave, se a criança gosta, mas contanto que a gente tem uma redução, uma reeducação também da família, não só da criança, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. Perguntamos a você se você cria estratégias para a adaptação dos filhos na volta às aulas. 56% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, 44% responderam que não ou que ainda não, né? Tivemos muitas dicas práticas que você pode, né, colocar, foram dicas simples e você pode estar ao seu alcance, né? Essas dicas estão ao seu alcance. Estamos na reta final do programa, momento de agradecer aqui as convidadas. Quero dizer desde já que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Érica Montenegro de Mello, ela que é pedagoga e também escritora. Érica, muito obrigado por sua participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, né?
Agradecer, sobretudo, porque a gente fala mães, mulheres, né, modernas, gente como quem está aí do outro lado da televisão assistindo. Então, foi muito bom poder estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Érica. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer a Anne Karenina Bittencourt. Anne é fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica. Muito obrigado pela participação. Anne, considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Valdes, pelo convite. É sempre um prazer a gente falar, não é, desses temas que a gente falou aqui hoje, inclusão, criança, autismo, escola, e dizer a todos os pais e a todas as crianças que tenham um bom retorno escolar aí, que dê tudo certo e que a gente termine o ano letivo da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um forte abraço, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!